Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Deus preparou essa noite para falar conosco. Estão animados, aleluia. Esther capítulo 9, versículo 22, fala de uma característica do nosso Deus. Essa característica é: os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. No meio de uma guerra, de uma luta, finalmente eles tiveram repouso. Neste mês, Deus mudou a tristeza em alegria, o pranto em festa, ou o luto em festa. Nós temos um Deus que é capaz de transformar tristeza em alegria, luto em festa. Um Deus que nos manda preparar festa e banquete, mesmo nas fases duras e difíceis. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós viemos aqui para te adorar, para te engrandecer, para dizer que Tu és grande, Tu és Senhor. Não há Deus acima de Ti, não há nome maior do que o Teu. Nesta noite nós te pedimos: vem neste lugar com a Tua glória, vem nesta casa com a Tua unção. Preside-nos aqui, Espírito de Deus. Dá ordem aos Teus anjos ministradores, e que anjos nesta casa subam e desçam. Que nós sejamos cheios de Ti, que a Tua glória e presença se manifestem, que só existe espaço para o Teu Santo Espírito. Levante uma de suas mãos aos céus. Espírito de Deus, nos marca de forma profunda, sobrenatural e irreversível. Que o Teu reino venha aqui, que a Tua vontade se estabeleça aqui, agora na terra, como já acontece no céu. Dá ordem aos Teus anjos sobre nós e manifesta o Teu poder e autoridade. Que não haja impedimentos, que nada neutralize o Teu agir e o Teu mover. Vem sobre a Tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos e aplaudimos o Teu nome, que está acima de todo nome, acima de todo nome. Amém. Deus é capaz de transformar tristeza em alegria, luto em festa. Deus é capaz de transformar situações adversas em algo que eu me alegre. Mas como é duro passar por lutas. Eu já não vi um aleluia tão empolgado. Como é duro passar por dificuldades. Como é duro passar por ataques. Como é duro atravessar fases difíceis. Eu me lembro de um amigo de faculdade que ele era uma figura. Não trabalhava, era filho de um milionário, dono de uma rede de televisão que tomava o interior todo de São Paulo. E na faculdade, o irmão deu até glória a Deus, aqui assim. E ele passava o dia inteiro em casa, e na hora de chegar para a faculdade ele ia de terno. Ficava o dia de bermuda e vinha de terno na faculdade. Falava: cara, por que você vem de terno? Ele falou: não sei, né, cara, a faculdade é lugar de contatos, de conexões, uma figura. Pelo que eu acompanho no Instagram, continua o mesmo até hoje. E me lembro que um dia veio uma comitiva americana visitar a faculdade que eu estudava, e como o pessoal da faculdade sabia que eu dominava o inglês, eles me colocaram meio para acompanhar essa comitiva. E esse meu amigo veio junto, de terno, veio até com um terno bonito, uma pasta, andando junto com os americanos para cima e para baixo, a gente conversando, dando risada. E terminou, os americanos foram embora, e eu falei para ele: cara, eu não sabia que você falava inglês. Ele falou para mim: então, eu não entendo uma palavra. Falei: cara, mas como que você ri e fica quieto ao mesmo tempo? Ele falou: quando eu estou na tua, se você ri eu dou risada, se você ficar sério eu fico sério. Eu não estou entendendo nada. Há fases em nossas vidas que nós estamos assim. Apesar de não compreender o que estamos vivendo, temos que avançar. Apesar de não compreender as lutas que atravessamos, temos que continuar. Há fase em sua vida que você passa, sim, por sofrimentos e por lutas. Quem aqui nunca atravessou um momento duro ou difícil, ou talvez atravesse agora um momento de dificuldades? É necessário confiar em um Deus que é capaz de transformar tristeza em alegria, luto em festa, que é capaz de derramar glória sobre mim, de modo que eu me renove. Isaías 55, versículo 8 diz que os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os seus. Ele está dizendo que ele tem pensamentos maiores. Se eu não entendo tudo, não significa que tudo está errado, significa que ele continua no controle, ele continua cuidando de tudo.
Evidente que você já teve fase de sua vida que você questionou a Deus. Faça a feição mais santa que você possa fazer para mim agora. Eu sei que você, como ser humano, assim como eu, teve fases que questionou a Deus. Deus, por quê? Deus, como? Deus, onde? Deus, de que forma? Deus, quando? Por quê? Por quê? Por quê? Você já questionou a Deus? Você já se frustrou ao ponto de falar: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Estou rindo porque tem que rir, estou chorando porque tem que chorar, mas não estou entendendo. Estou vivendo uma fase de questionamentos. Nessa noite eu não quero falar de quando você pergunta algo a Deus. Presta atenção, eu quero falar de quando Deus é que nos pergunta algo. O que eu quero te dizer é que independente do que você atravesse agora, vai chegar uma fase da sua vida em que você vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu sei que Deus sempre cuidou da minha vida. Deus quer te fazer perguntas, e quando Deus pergunta algo a alguém, Ele não quer extrair informação, na verdade Ele quer extrair fé. Eu não sei como anda a tua fé nesta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas uma coisa eu garanto: Deus vai te visitar com glória, com fogo, com unção e com poder, para que você possa entendê-lo. Há uma frase que conduz a minha vida, em qualquer área, em qualquer momento. Os mais próximos de mim sabem as lutas, as alegrias imensas, e eu tento permanecer inabalável, com uma frase que diz assim, anota para você postar, fingir que foi você que fez: a vida é feita para olhar para frente, mas muitas vezes só é compreendida quando se olha para trás. Deixa eu falar de novo, para você ficar pensando, tentando anotar. A vida é feita, não, Senhor, o que está acontecendo? Aleluia. Depois que eu falei que tem 50 esposas de limpeza, nada pode piorar. A vida é feita para olhar para frente, mas muitas vezes só é compreendida quando se olha para trás. O que eu quero te dizer é que existem fases no presente em que você realmente não entende nada, em que você não consegue ter compreensão total do porquê atravessa o que atravessa, do que passa luta e atrás de luta, do que passa dificuldades, do que passa ataques. Talvez no presente você não entenda, mas a vida é feita para olhar para frente, e ela será compreendida em algum momento quando você olhar para trás e dizer: agora eu entendo, agora os pingos estão nos is, agora os pontos finais estão nas frases. Agora eu entendo que essa luta não me destruiu, agora eu entendo que essa luta não me derrubou. Deus vai mostrar a sua mão de poder sobre a minha história. Eu quero profetizar sobre todas as áreas de sua vida. Deus vai mostrar que continua no comando, Deus vai mostrar que continua com poder, Deus vai mostrar que é aquele que transforma alegria, tristeza em alegria, luto em pranto. Deus te oferece nessa noite uma troca. Entregue a sua tristeza, receba dele alegria. Entregue o seu luto, receba dele paz. Agora eu entendo. Isso vai ficar nos teus lábios. Quando você não estiver entendendo nada, simplesmente confie. Deixa eu falar de novo para você dizer amém. Em fase em que você não estiver entendendo nada ou quase nada, simplesmente confie. Deixa eu falar de novo, simplesmente confie. Salmo 37, versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, assim você vai habitar na terra, te alimentarás em segurança. Deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará. Eu me deleito no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu vou me entregar em confiança ao meu Deus, porque quando eu entrego a Ele o meu caminho, o mais Ele fará. O difícil é quando olhamos e analisamos o Evangelho só de maneira triunfalista e conquistadora. Acabamos desacostumados a sofrer, desacostumados a viver dificuldades, porque de alguma forma a vida vai ficando mais fácil. E você pensando, mais fácil para quem?
Estava preparando, por exemplo, ontem, um pequeno resumo do histórico de vida da minha avó, que Deus levou ontem para a sua presença. E falei, meu Deus, cara, eu achei que eu sabia o que era luta. Comecei a fazer a linha de vida dela, nascida em Itabuna, na Bahia. Veio aos 17 anos para São Paulo, em cima de um caminhão que eles chamavam de pau de arara. Demorou 3 meses para chegar em São Paulo com 2 filhas pequenas, minha tia e minha mãe. Chegou em São Paulo, ficou trabalhando como servente mesmo, limpeza de obras. Limpava de um lado, limpava do outro, fazia uma coisa, fazia outra. Com as mãos sangrando, edificou uma casa. Falando, meu Deus do céu, cara. E às vezes eu reclamando que eu não tinha um iPhone 12. Vocês estão entendendo comigo o nível de sofrimento? Vimos de uma geração, somos frutos de uma geração que soube o que era sofrer. Pagaram o preço para que as coisas fossem edificadas. Fui lendo a história e fui falando, meu Deus, no curso da história, para que você entenda como começa o legado. No último mês na Bahia, aos 17 anos, já com 2 filhas. 17 há controvérsias, porque nunca se soube exatamente a data de registro naqueles tempos. Lá em Itabuna, na Bahia, 95 anos atrás, eu acho que ela tinha uns 98. Só pelos cálculos que eu já fiz. Um a mais, um a menos, é tipo pesquisa do Ibope. Para cima ou para baixo, alguma coisa tinha de errado ali na idade, porque não batia. O aniversário dela era, no RG, 30 de março de 27. Na certidão de nascimento, 6 de abril de 26. Falei que eu não entendi, cara. Ela nasceu, quando que ela nasceu? Só sei que ela nasceu. Então, na faixa, ela devia ter uns 95, 97, talvez 98. No último mês, um grupo de missionários americanos evangelizou minha avó e disse a ela, olha, que Deus abençoe você, sua casa, tal. Ela estava grávida da minha mãe, pelo que eu lembro da história. E eles disseram, chame a sua filha de Neide, N-E-I-D-E. Minha avó chamou de Naide, N-A-I-D-I, Neide, em inglês. Minha mãe é a única pessoa que eu conheço que chama Naide. Ela chegou em São Paulo com essa semente do Evangelho. Depois de trabalhar em várias obras e construções, ela foi bater na porta de uma igreja presbiteriana na rua Voluntários da Pátria, no bairro de Santana. E durante uns 15 anos ela foi a zeladora desta igreja. E ali minha mãe foi evangelizada, ali minha tia foi evangelizada. Ali começa o legado espiritual da minha família. Vocês estão entendendo ou não? A Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo dizendo assim, ele foi um homem experimentado de dores, que soube o que era sofrer. O difícil é quando analisamos o Evangelho só do lado do triunfo. Eu vou conquistar, eu vou possuir, eu vou avançar, e tudo isso faz parte do Evangelho. Mas nós não podemos rasgar as páginas que falam das lutas, das perdas e das dificuldades, porque se rasgarmos essas páginas ou ignorarmos na hora da luta e dificuldade, nós não teremos confiança em Deus. Pelo contrário, nos frustraremos com Deus. A Bíblia diz em Salmo capítulo 56, versículo 3, no dia em que eu temer, eu vou confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu coloco a minha confiança, eu não terei medo. Salmo 71, versículo 5, Tu és a minha esperança, Senhor, Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade, é em Ti que eu me apoio, desde o dia que eu nasci, foi o Senhor que me tirou das entranhas da minha mãe, o meu louvor será constantemente Teu. Quando eu não estiver entendendo, simplesmente eu confio, simplesmente eu agarro a Deus e digo, Senhor, a minha confiança está em Ti, desde o dia do meu nascimento, o Senhor continua sendo Deus. Quando eu não estiver entendendo, eu louvo, eu simplesmente louvo. Salmo 34, versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma, no Senhor se gloria a minha alma.
E olha o convite dele: engrandeci ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Vamos engrandecer juntos ao Senhor, vamos exaltar juntos ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu busquei, Ele me respondeu, me livrou dos meus temores. Eu olhei para Ele, eu fui iluminado, o meu rosto jamais foi confundido. Eu simplesmente busquei ao Senhor em todo o tempo. Eu busquei ao Senhor em todo o tempo. Tempo no hebraico é a palavra que significa acontecimento e experiência. Em todo acontecimento e experiência, eu busco ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Deixa eu falar mais uma vez. Eu busco ao Senhor. Essa palavra eu estava guardando numa caixinha para liberá-la sobre a igreja. Mas sabe quando eu fiz essa palavra? Essa palavra foi feita com a Bíblia aqui, com o iPad aqui, com o celular aqui, que é como eu faço a palavra, e com o exame da pastora Mila aqui. Depois desse exame, da cirurgia, meu pai já faleceu, minha avó já faleceu. Eu falei: Deus, é melhor eu pregar logo. Que misericórdia, melhor eu pregar logo, para que nós entendamos que as lutas não podem nos parar. A vida é feita para olhar para frente, e muitas vezes só será compreendida quando se olhar para trás. Mas uma coisa eu te afirmo: um dia você vai entender o porquê da luta de hoje. Um dia você vai entender o porquê da porta fechada de hoje. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendo. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo soberano sobre a minha vida. Eu simplesmente avanço. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não lança fora a sua confiança. Se você não deixar de confiar, você vai ter uma grande recompensa. O que você necessita é de perseverança, a capacidade de não desistir, para que depois de você ter feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Porque em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. A minha opção enquanto estiver na terra: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Se recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que creem. Nós somos daqueles que creem. Nós somos daqueles que creem, e a alma se conserva. Será que tem alguém aqui que crê nesta noite na mão poderosa de Deus? Creia! Creia! Confie! Um dia você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendo. Então você tem uma opção. Salmo 91, aquele que está aberto na sala de muitas casas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de um Deus que tem todo poder. Descansa, descansa, deixa a sombra dele te cobrir. Ele é o teu refúgio e fortaleza. Versículo 3: Ele é o teu refúgio e fortaleza. Se você está descansando nele, você entende o versículo 7: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Porque versículo 11: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Confia no Senhor, simplesmente confia. A vida é feita para olhar para frente, e muitas vezes só vai ser compreendida quando você olhar para trás. Então, quando você não entender todos os porquês, e vão ter fases que você não vai entender, talvez como agora que você esteja atravessando, continua. Deixa eu falar de novo: continua. Continua. Na minha infância tinha um aparelho pré-histórico chamado fliperama. Não é esses joguinhos de internet. E se você era top mesmo de fliperama, você já ia jogar com um copinho cheio de fichas. Aí eu já perdi metade das pessoas que nem sabem o que eu estou dizendo. Porque você tinha que estar preparado para caso você morresse no joguinho, o continue ia ficar 10, 9, 8, e você ia ficar naquele desespero, tentando encaixar a ficha, nervoso. Não dava tempo, você tinha que já vir pronto. Na vida nós temos que olhar para frente, e às vezes vamos compreender quando olharmos para trás. Eu quero falar para você, começando de verdade a pregação de hoje, de uma fase que todo cristão vai atravessar em sua vida, uma vez, 2, 3, mas quanto mais você atravessa, mais maturidade e autoridade você ganha.
mas em algum momento você vai atravessar ou atravessa talvez até agora. De todos os livros bíblicos, um me chama muita atenção, porque é um livro que está na categoria dos livros de poesia e de sabedoria. Livros poéticos e livros de sapiência, livros de sabedoria na Bíblia, são livros então que nós adquirimos conhecimento e entendimento. Autores dos livros de sabedoria são homens como Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações, livros de sabedoria, livros de poesia. Entre os livros de sabedoria e poesia na Bíblia, está um livro chamado Jó. Só que quando você vê o livro de Jó, ele é uma história de um homem. Ele vem na sequência do livro de Esther. Por que ele não está na categoria livros históricos, está na categoria livros de sabedoria? Porque a Bíblia está querendo nos mostrar que é através da história deste homem, porque ele é característica completamente diferente. Provérbios é todo lindo e floreado, Lamentações também, Eclesiastes ninguém entende nada, porque fala agora Salomão enlouqueceu de vez, é uma loucura. Agora, o livro de Jó é uma história de um homem, só que a Bíblia o coloca na categoria sabedoria, porque através da história desse homem, nós temos que aprender. Jó, todo cristão, em algum momento da vida, vai atravessar uma fase como Jó. E eu estou aqui para dizer que a vida se olha para frente, e muitas vezes se compreende quando olha para trás. Jó, pensa num cara que sofreu, multiplica por 10. Pensa num cara que passou luta, multiplica por 1000. Jó, ô carinha que sofreu, você fala, meu Senhor Jesus. Jó nos ensina, e você e eu temos que aprender, que não é porque não faz sentido agora, que não fará sentido no futuro. Não é porque a luta pode estar grande agora, que a luta não será amenizada no futuro. Deus continua no controle, e você vai entender, eventualmente, em algum momento, você vai entender. Está preparado para entender um pouco da vida de Jó? Diga amém. Então pega o papel e caneta se você quiser, notes do celular. Vamos para algumas características. A primeira, que nós temos que aprender com Jó, preste atenção: ninguém passa por lutas porque merece sofrer. Tire isso do teu conhecimento e entendimento. Ninguém passa por dificuldades porque merece. Pelo contrário, a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Temia a Deus e se desviava do mal. Quando você para pensar na escala de coisa ruim do Antigo Testamento, você fala, Senhor, tinha vários. Eu posso escolher Jezabel, está fora de concurso, top 1. Caim, Dalila, quanta coisa ruim tinha no Antigo Testamento. Por que o Senhor me escolhe Jó? Um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Jó é o exemplo que ninguém passa por lutas porque merece. As lutas, na verdade, as lutas me fortalecem, as lutas me aproximam de Deus, as dificuldades me fazem abraçar ao Senhor, as dificuldades vão constituindo em mim peso de autoridade. Não diz respeito a merecimento, mas diz respeito ao tamanho do testemunho que Deus vai escrever através de você, independente das dificuldades aparentes do tempo presente. Há um Deus que continua controlando a tua história, há um Deus que continua controlando a tua vida. Mas Jó, por quê? Jó perdeu seus filhos, perdeu seus animais, perdeu seus bens. Jó, vou te descrever o que é fase Jó, para você entender quando você estiver atravessando. Fase Jó é mais ou menos assim: você mal está recebendo uma notícia ruim, ou está se recuperando de uma notícia ruim, já vem outra. Deixa eu falar de novo aqui para esse lado, que está mais pentecostal hoje, porque nosso amigo aqui está no Pentecoste. Fase Jó é aquela fase em que você mal se recuperou de uma notícia ruim, já vem outra. É tipo luta de boxe, você levou um, já está no outro, já está apanhando de novo, fala, o que está acontecendo? Fase Jó. Fase igual a Jó. A vida é feita para olhar para frente e compreendida quando se olha para trás.
A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 13, que certo dia os seus filhos e filhas estavam numa festa com ele, comendo, bebendo, na casa do irmão mais velho. Veio um mensageiro para Jó. Versículo 14 diz assim: Jó, os bois estavam lá junto com as jumentas, já era, mataram os bois, mataram a jumenta, mataram até os servos que cuidavam dos bois da jumenta. Versículo 16, enquanto o primeiro ainda dava notícia, já veio o outro. Caiu fogo, mas esse fogo é o que eu não quero, porque o fogo caiu, consumiu ovelhas, consumiu moço, consumiu tudo. É uma notícia atrás da outra. Meu Deus! Fases como Jó, fases em que a luta parece se avolumar, crescer. O que eu quero dizer a você é que um dia entenda o que é dor, o que é trauma, o que é luta, o que é sofrimento. Vai ser um testemunho que você vai contar do poder de Deus no meio da maior batalha que você possa estar atravessando. Escolha prosseguir, escolha caminhar, escolha rabacê, ricatarabacê, porque Jó foi perdendo tudo que era sua estabilidade. Bens materiais, foi embora. Servos para trabalhar para ele, foi embora. Os próprios filhos de Jó estavam reunidos numa casa, foram embora. Você fala, meu Deus do céu. Um homem íntegro que andava com Deus e se desviava do mal. Então quando você estiver passando por uma luta, primeiro, pare de pesquisar: Senhor, será? O que eu fiz de errado? Há lutas que são causadas pelos teus erros. Isso é outro detalhe. Mas pare de se culpar. E pare de aceitar a culpa jogada pelos outros. Porque sempre no meio da luta vai alguém falar: sabe o que é, cara? Você não roubou um lanche lá em 1975? Paciência, aguenta o tranco. Que Deus é esse? Que Bíblia é essa que essa pessoa está lendo? Que diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que diz que em Cristo nós somos nova criatura. Lutas não tem absolutamente nada a ver com punição de Deus. Se você está íntegro e reto perante o Senhor, lutas e sofrimentos, que a Bíblia diz que chove sobre o justo e chove sobre o injusto, lutas e dificuldades, todos nós vamos viver na vida. Se você não estiver preparado para viver, você vai se frustrar com Deus, vai se desviar da presença de Deus, vai se irar, vai se rebelar contra o próprio Deus, quando que na verdade a luta deveria te fazer se unir com o Pai. Jó está lá e se recebe um WhatsApp atrás do outro. Dizem as linhas teológicas que ele viu: animais foram embora, estava bem. Servos foram embora, estava bem. Filhos morreram, estava bem. Sogra está chegando para visitar, aí não. Minha sogra que está assistindo, I love you. Tinha que fazer as piadinhas para ela. Mas pode vir, sogrinha. Só avisa a data de ida e de retorno. Estou brincando mais uma vez, eu amo a minha sogra. Porque quando ele escuta o tamanho da luta que ele está vivendo, ele não tem nenhuma outra opção. Porque diz o versículo 20 que ele diz assim: Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Pode vir, sogra. Rapou a cabeça, rasgou o manto, se lançou em terra e adorou. Não é possível. Vocês estão aqui comigo? Adorou. Ele acabou de receber as piores notícias que um homem poderia receber. E ao invés de murmurar, reclamar, ao invés de revoltar, ele rasga as vestes, sinal de total desespero. Ele rapa a cabeça, sinal de: Senhor, eu estou sem cobertura. E agora, ao invés de reclamar, eu adoro. Eu levanto as minhas mãos para adorar, eu levanto as minhas mãos para exaltar. Talvez não faça sentido agora, mas a vida é feita para olhar para frente e compreendida quando eu olhar para trás. O que eu não posso é parar no presente, o que eu não posso é desistir no presente. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. No meio da dor, no meio da aflição, no meio da luta, eu escolho adorar, eu escolho exaltar a Deus. Levanta um altar de adoração no meio das guerras, levanta um altar de adoração no meio da luta. Adoração é aliança de atitude e não de vontade. Deixa eu falar mais uma vez. Não se adora quando se tem vontade, se adora porque tem aliança. Na verdade, quando você não tem vontade, é que você deveria mais adorar. Aquele dia que você fala: não quero nem ouvir a voz do pastor, não quero nem ligar uma adoração, vou ligar logo um Metallica, sei lá qual é.
Vou me revoltar. Ah! É nesse dia que você tem que falar: Senhor, faça morada em mim. É nesse dia que eu tenho que acabar com a minha alma e com a minha carne e dizer: eu te adoro. Eu rasgo as vestes, eu rapo a cabeça. Eu não estou feliz não, Deus, eu perdi tudo. Mas sabe que eu tive consciência. Jó continua o texto dizendo assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Se o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A minha confiança não está em coisas, a minha confiança não está no que Deus faz, a minha confiança está em quem Deus é. A vida é feita para olhar à frente, mas compreendida quando se olha atrás. Receba a força de Deus hoje para continuar caminhando, para continuar adorando. Sabe por quê? A área que Satanás dominava antes da queda era a adoração. Quando você, no meio da maior dificuldade que atravessa, adora, ele fica mais endemoniado do que já é. Ele ferve o radiador no inferno e fala: não é possível, o que mais eu posso fazer? Vocês estão aqui comigo? Por isso que eu sou até chato às vezes. E sou mesmo, admito. Quando eu vejo irmãos queridos passando por lutas, dificuldades e de repente somem. Não vem mais no culto, some, começa a postar uns negócios estranhos. Eu falo: cara, vem para perto, escolhe adorar agora, faz isso agora. Eu sei que está difícil, eu sei que está muito apertado, mas a vida é feita para andar à frente, e compreendida quando olhar para trás. Um dia tudo vai fazer sentido. Um dia você vai olhar e vai testemunhar do cuidado, do poder e do agir de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. A vida é feita para prosseguir. Nisso a Bíblia diz que Jó não pecou, e Deus não colocou nele falta alguma. Só que eu estou dizendo a você que todo mundo vive uma fase como Jó. O difícil não é o primeiro dia que você fala: nu eu saí, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O difícil é o processo. O difícil é o processo. Porque no processo as pressões começam. E na vida de Jó vieram os amigos, que não eram tão amigos assim, vários tentando identificar por que ele pecou para errar. Na vida de Jó veio a mulher dele dizendo: cara, amaldiçoa Deus e morre logo, cara. Vamos acabar com essa luta, vamos acabar com essa dor. O difícil são as pressões. O difícil é o dia a dia, quando a resposta não chega. O difícil é lidar com você mesmo, que diz: eu preciso de respostas, eu preciso de soluções. Deus faz. Responde, Deus, responde. Age, senão alguma coisa vai fazer. Hoje, se eu for no culto e Deus não responder, eu largo Deus. A gente acha que pode comandar um Deus que é soberano. Tamanha a dor da luta e da pressão, tamanha a dor da dificuldade. Jó não havia questionado Deus, mas a pressão era grande. Quais são as pressões do dia a dia? Quais são as pressões que você atravessa? Está solteira já há alguns anos, e quando vai chegando o Natal, você sente uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza. Fala: não é possível, cara. Aquela tia, aquela pergunta de todo ano: com quem será? Você sabe o que eu estou dizendo? Você que espera no Senhor. Senhor, mais uma vez vão perguntar: e aí, você não está orando para Deus reagir naquilo lá? Por que você está passando essa dificuldade? Porque as pessoas vão olhar externamente a luta e vão tentar julgar a luta. Jó estava vivendo pressões. Ele chega a uma conclusão: cara, não. Capítulo 9 de Jó: se eu quisesse lutar com Deus, eu não poderia responder nem uma vez em 1000. Tipo, não dá para argumentar com Deus. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele ficou seguro. Ele estava firme. Tipo, não dá, cara, não dá para lutar com Deus. Não dá para contender com ele. Quem lutou contra ele ficou seguro. Não dá, Deus é muito maior. Só que o difícil é o processo. E eu quero te perguntar e te fazer refletir: é quando você chega num limite. Quando você chega num limite de se entregar. Porque eu estou lendo o capítulo 9, que Jó está firmésimo. Jó está ponta firme: nu saí, nu voltarei, rasguei a veste, capei o cabelo, está top. No 9 ele já está: ninguém pode discutir com Deus, hein? Mas já está: ninguém pode, quem discute com Deus vai viver. Imagina que história é essa? Um capítulo.
Bastou um capítulo para as pressões, para as lutas, para a dureza da rotina mudar a perspectiva de Jó da vida. Um capítulo. O que aconteceu com o homem do capítulo 9 que falava: Senhor, eu jamais posso discutir contigo, jamais posso contender com Deus, não vou ficar vivo? Olha o capítulo 10, versículo 1. Tenho o tédio da minha vida. O que aconteceu, Jó? Você estava tão firme no capítulo 1, você estava tão firme no capítulo 9. Tenho o tédio da minha vida. Eu vou falar. Eu vou dar livre curso da minha queixa. Eu vou falar da amargura da minha alma. O quê? Jó, todo mundo tem uma fase como Jó. Senhor, ele diz versículo 2, não me condenas. Sai, Deus me explica. Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor está lutando comigo? Por que eu fui escolhido para passar essa luta? Versículo 8, as tuas mãos me fizeram, me deram forma, agora o Senhor vai me destruir? Não é possível, Deus. Jó, lembra-te, Senhor, eu sou barro, o Senhor me formou do barro. Na verdade, acho que a tua função é me fazer voltar para o pó. É o mesmo cara que estava falando: não saí, não voltarei. Vocês entendem comigo aqui, o ser humano? O mesmo cara que estava: Senhor, jamais contenderei contigo. Quem pode contender contigo? Um capítulo ele já está: eu vou reclamar. Onde tem ouvidoria aqui no céu? Eu vou reclamar. Me fez do pó, quer me fazer voltar para o pó? O que aconteceu? Todo mundo vive uma fase como Jó. E talvez hoje você esteja questionando Deus os porquês. Talvez hoje o teu desejo seja dar livre voz à tua queixa. Talvez hoje você esteja como Jó, numa fase falando: Senhor, eu vou reclamar, eu vou falar. Vou fazer um post direto para você, hashtag se prepara. Cheguei, estourei, estou no limite, não dá mais. Eu estou aqui para falar para você, não de quando nós fazemos perguntas a Deus, mas quando Deus nos faz perguntas. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho dos desafios que estão à tua frente. O que eu sei é que se você viveu o suficiente tempo na terra, você já teve uma fase como Jó. E talvez alguma área da sua vida esteja como Jó exatamente agora. Você contabiliza muito mais as perdas do que os ganhos. Talvez seja no teu ministério, talvez seja nas suas finanças, talvez seja na tua vida afetiva, talvez seja no teu casamento, talvez seja no relacionamento dos teus filhos, ou talvez você possa mandar fazer uma camiseta: sou o Jó de 2021. Talvez você seja o dono de todas as lutas da face da terra, falando: Senhor, a vida é feita para olhar para frente, ela vai ser compreendida quando você olhar para trás. Deixa eu falar mais uma vez, Deus está quieto. O livro de Jó vai transcorrendo inteiro: não saí, não voltarei, estou cabelo rapado, está tudo certo, mas jamais vou discutir com Deus. Senhor, eu vou reclamar mesmo. Deus está quieto, Ele não fala nada. Mas agora Deus vai começar a perguntar. Deixa eu falar de novo. Agora Deus quer te fazer perguntas aqui hoje. Talvez você ache que Deus está em silêncio na tua história. A história foi se desenrolando, a história foi passando. Jó tem 42 capítulos. Sabe quando Deus vai falar? No capítulo 38. Ele fica quieto o livro inteiro. Jó reclama. Eu estou resumindo a história, hein? Jó chegou a um ponto de ter feridas na pele que ele passava telhas para tentar diminuir a dor. Jó chegou num ponto extremo de enfermidade no físico, de perdas financeiras, de perdas materiais, de perdas emocionais. Jó estava arrebentado, frustrado, falido, atropelado pela vida. Então Deus vai começar a perguntar. Deus quer te fazer perguntas aqui hoje. Deus quer te fazer perguntas aqui hoje. Eu não sei qual é a luta que você vive, qual a dificuldade que você atravessa. Uma coisa eu quero te dizer: a vida é feita para andar e olhar para frente. Ela será compreendida quando se olha atrás. Não se pergunte muito os porquês. Entenda e continue confiando em um Deus que tem todo o poder. Jó, agora eu vou falar contigo. Eu estou liberando essa palavra profética sobre ti. Deus vai se manifestar sobre a tua casa. Deus vai se manifestar sobre a tua família. O silêncio vai acabar. As vozes vão se silenciar do medo, da solidão, da afronta, da vergonha. Deus vai manifestar a sua glória.
Eu falo para pessoas que ao som da minha voz estão vivendo fases como Jó atravessou, tentando entender o porquê, esperando a próxima notícia ruim, esperando a próxima tragédia. Deus quer falar contigo hoje, Deus quer te fazer perguntas hoje. Deus chega para visitar Jó, e olha como ele já vem, versículo 1 do capítulo 38. Ele passou o livro de Jó inteiro quieto. Um livro que é de sabedoria, que é para nós aprendermos. Então o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Você lembra hoje de manhã que eu falei que quando um vento sopra, Deus está fazendo algo novo? Vocês lembram disso? Que o Espírito se movia sobre a face das águas, pairava, soprava vento, que soprou um vento oriental que abriu o Mar Vermelho, que soprou um vento oriental que abriu o Rio Jordão, que soprou um vento oriental que trouxe codornizes quando o povo estava morrendo de fome no deserto. Vento, soprou um vento em Pentecostes, mas agora não é só vento, agora é redemoinho. Numa igreja pentecostal, só de falar redemoinho, alguns rodopios já seriam registrados com certeza. Você sabe o que eu estou falando. Redemoinho é quando o varão de branco vai passar. Estou conseguindo ativar de novo aqui, ó, o Pentecoste. Redemoinho não é brisinha, não é ventinho. Redemoinho é quando ele vem. Jó está prostrado, falido, destruído, atropelado pela vida, não entendendo nada, o porquê atravessava o que atravessava. Homem íntegro e reto. Não estou falando de um pecador, estou falando de um homem que se desviava do mal. E o Senhor vem no redemoinho. Você vai esperar num redemoinho, ou num cara passando uma tristeza dessa, que o Senhor vai vir como um papaizinho? Vem cá, toma aqui a mamadeirinha, toma uma madeirinha, vem cá, filhinho. O Senhor vem falar com Jó. E olha como o Senhor começa a falar com ele: Jó, vou falar com você, cara. Quem é esse que está falando sem saber nada? É a primeira pergunta de Deus para Jó. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Não parece um Deus que está tão carinhoso assim com um cara que está passando por lutas. Por que você está falando tanta groselha? Jó, por que você está falando coisas sem saber? Agora faz o seguinte, Jó, se arruma como homem, porque eu não vou falar com um menino, eu vou falar com um homem. Você não entendeu, né? Está até um silêncio hoje aqui. Se arruma, porque eu vou falar a você como alguém que amadureceu, porque agora você é um homem. As lutas te fizeram amadurecer. As lutas que você enfrentou na vida te tiraram da meninice e te levaram para a vida madura, adulta. Se prepara, porque é como o homem que eu vou falar com você. E você vai responder. Você está aí chorando, você está aí com medo, você está aí falando que você vai dar livre voz à sua queixa. Deixa eu falar a você. Prepara os teus lombos, porque eu vou falar a ti como um homem, e você vai ter que me responder. Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Me conta, se é que você entende tudo. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Me conta, já que você conhece toda a história, já que você quer dizer que você está no comando. Eu criei todas as coisas, Jó. Será que só da sua vida eu perdi o controle? Será que só da tua história eu perdi o controle? Onde você estava? Ele continua: quando eu fixei as medidas da terra, quando eu medi a terra com um cordel, você estava lá comigo? Quando eu limitei as bases, quando eu coloquei a pedra fundamental da terra? Jó, onde você estava quando as estrelas da manhã cantavam, quando juntas adoravam a Deus? Eu controlo tudo. Jó, onde você estava quando eu criei o mar e coloquei limites no mar? Onde você estava, Jó? Deus, quando visita Jó, não visita para falar dos problemas que Jó atravessava, ou do tamanho dos problemas que Jó enfrentava. Ele vem para dizer: Jó, muda o teu foco. Não olha para o tamanho do problema, olha para o tamanho do teu Deus. O teu Deus é o Criador de todas as coisas. O teu Deus é o Criador da terra. O teu Deus criou as estrelas. O teu Deus criou o mar. Será que a situação que você vive agora fugiu do controle de Deus? Será que a situação que você atravessa agora, Deus perdeu o controle só com você? Jó, você não estava comigo em todos os momentos. Eu continuo cuidando de você. Eu continuo cuidando da sua vida. Ei!
Eu tenho absoluta convicção daquilo que eu estou te dizendo. Depois de uma sucessão de ataques, é chegado um tempo de vitória. Depois de uma sucessão de lutas, você fica firme e chega o tempo da glória de Deus se manifestar. Deus está perguntando a você, como perguntou a Jó: você estava comigo quando eu criei a terra? Você estava comigo quando eu fiz as estrelas? Você estava comigo quando eu fiz os mares? Eu sou Deus. O meu tamanho é maior do que o problema que você atravessa agora, do que a enfermidade que você passa agora, do que a tristeza que você passa agora, do que a crise que você atravessa agora. Avança e continua, porque lá atrás você vai entender. Capítulo 1. Nu saí do ventre, nu voltarei, glória a Deus. É como todo mundo começa um processo como Jó, cheio de fé, de alegria, fazendo posts de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Capítulo 9, já está começando a azedar. Muita pressão, ele está: não, mas jamais vou discutir com Deus, Senhor. Tu és grande, tu és maravilhoso, ninguém pode discutir contigo, está tudo bem. Capítulo 10. Mimimi feelings, é o capítulo 10. Eu vou é dar livre queixa. Eu vou é falar: Deus, o Senhor me fez barro e quer que eu volte a ser barro? Não é isso? Capítulo 10 é quando o teu Instagram dá aquele flip. Antes era fé, agora você está falando abandono. Descobrimos as verdadeiras pessoas na luta. Quando você vai dando aquelas indiretas. Quando você sai dos grupos da família. Capítulo 10 é desespero. Deus está só olhando. Mas chega o capítulo 38. E ele não vem com mantinha, leitinho. Ele vem: se arruma. Se prepara aí, porque eu não estou falando com criança, estou falando com homem. É assim que ele fala com Jó, gente. Vocês estão aqui comigo? Porque tem horas que ele é Deus amoroso, só que tem horas que ele é pai. E pai é aquele que para amadurecer fala: não pode parar com isso aí. Levanta. Pode parar. Já que você está falando tanto aí, que Deus te abandonou, que você entende tudo. Estou olhando aqui nos registros celestiais. Quer dizer então que você estava comigo lá em Gênesis 1, Jó? É isso? Você estava comigo quando eu criei tudo? Porque eu não estou entendendo, eu não estou te vendo aqui no filme. Me fala se é que você entende. Quem é esse que está falando sem entender? A vida é feita, meus irmãos, para olhar para frente. E ela vai ser compreendida quando você olhar atrás. Jó escuta Deus o ministrando. Deus começa a falar várias coisas para ele, até que vem a resposta de Jó, que é onde você vai chegar, capítulo 42. Diz assim: Senhor, demorou, hein? 42 capítulos, Pai. Mas eu entendi. Eu entendi, Pai, que eu sei que tudo o Senhor pode. 42. Não me derruba agora, no ápice. 42, versículo 2. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor pode tudo. Eu não sabia isso lá no capítulo 10 quando eu estava desesperado. Eu não sabia isso lá no capítulo 1 quando eu estava com a veste rasgada. Hoje eu sei, Pai. Passaram 42 capítulos e eu sei. A vida é feita para olhar para frente, mas ao olhar para trás, eu posso entender. Eu sei, o Senhor tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Sabe por quê? Versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu entendo. Agora os meus olhos te veem. Antes eu só escutava testemunhos, agora eu sou o testemunho. Antes eu só escutava milagres, agora eu sou o milagre. Antes eu só escutava restauração, agora eu sou a restauração. O bom de viver fases como Jó é que a luta um dia vira testemunho, a incompreensão um dia vira compreensão. Você vai entender. A vida é feita para andar para frente, compreendida quando se olha para trás.
Não para! Não para de avançar, não para de lutar. Se tiver difícil, continua. Se tiver doendo, vai mancando, mas continua. Se tiver chorando, vai chorando, mas semeia o chão com as tuas lágrimas. Mas vai, mas vai, mas vai. Eu paraliso toda seta que te faria retroceder, toda seta que te faria paralisar agora. Eu neutralizo nas regiões celestiais. Deus está vindo te mostrar o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. Em algum momento você vai olhar para trás e vai entender. E vai entender. Oh! Sabe o que a Bíblia diz? Se todos nós vivemos fases como Jó, você não vai ver só as lutas. Você vai chegar no capítulo 42, versículo 10. Deus virou o cativeiro de Jó. Mudou a chave. Estão aqui comigo? Deus virou o cativeiro de Jó. E quando ele ainda orava pelos seus amigos, presta atenção, o Senhor deu a Jó o dobro do que ele possuía. Vamos falar de forma natural e matemática. Se ele tinha 10, Deus não devolveu 10, Deus devolveu 20. Se ele tinha 100, Deus não devolveu 100, Deus devolveu 200. Vou parar por aí que minha habilidade matemática está acabando. O que eu quero que você entenda é que Deus derramou o dobro daquilo que inicialmente Ele tinha. O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, é que as lutas que você atravessa, elas vão ser adicionadas em autoridade, em poder, em unção, em glória. Não pare quando as lutas crescerem. Avance! Avance! Ei! Oh! Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.